Deus falou que eu ia entregar para vocês hoje uma chave. A chave do seu cativeiro. Eu quero que você olhe para a sua mão agora. A chave está aí. Já está com você. Agora, o que você vai fazer com a sua chave, você vai decidir depois do culto. Amém? Então, não sei se sua vida está amarrada em alguma área dela, mas se você é essa pessoa que tem alguma coisa te prendendo, que a vida não está fluindo muito bem, essa palavra é para você hoje. Talvez seja para mim também, aliás, com certeza. A gente sempre tem alguma área que está meio presa. Tem um livro que chama A Isca de Satanás, de um pastor chamado John Bevere. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu peguei uma dica dele que eu achei muito boa no livro. Lá em Lucas 17:1, ele diz assim: disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Em algumas traduções, a palavra escândalo é trocada por ofensa. A minha está assim: e disse aos discípulos, é inevitável que venham ofensas, mas ai daqueles por quem elas vêm. E o interessante aqui no grego, a palavra ofensa é escândalon, que é o que está aqui na versão da igreja. E escândalon é o gatilho da armadilha dos caçadores. Sabe quando um caçador quer pegar um bicho e ele arma uma armadilha? No gatilho, no escândalo, ele põe a isca. E aí quando o bicho vai lá e pega aquela isca, ele fica preso no cativeiro. Então a gente pode concluir que a isca de Satanás é uma ofensa. E Jesus disse que era inevitável que elas viessem. Não importa o quanto você jejue, o quanto você ora e fica no pé do pastor Daniel para ele orar para você, faz campanha, as ofensas vão vir. É inevitável. E você, decorrendo o texto, é engraçado que ele fala para os discípulos assim: quando um irmão vier e te ofender e te escandalizar, perdoa ele. Se ele vier no mesmo dia e fizer isso 7 vezes no mesmo dia, perdoa 7 vezes. E aí os discípulos falam: Senhor, aumenta-nos a fé. Aqueles homens, eles andavam com Jesus o tempo todo. Eles viram os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, os coxos andarem. Mas quando Jesus falou do perdão, eles pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque eles sabiam o quanto é difícil a gente perdoar. Não é fácil. Uma pessoa que faz alguma coisa que te ofende, você ter que perdoar. E se ela fizer 7 vezes no mesmo dia, e se arrepender e te pedir perdão, você tem que perdoar 7 vezes. É estranho. Edu, vem prender o seu dedo aqui, que eu estou com medo de prender o meu. Quem não libera perdão, fica preso na armadilha, fica preso no cativeiro. O Edu, ele garantiu que esterilizou, que botou fogo. Olha, até peguei essa caixinha de óculos que é dura. Se você quiser trocar pelo seu dedo ela, pode trocar. Ô Fagner, vê se você consegue mostrar aqui. Quando você se ofende, obrigada, Edu. Quando você se ofende e não libera perdão, é aqui dentro que você fica, ó, no cativeiro de Satanás. A pessoa que não perdoa, ela é amarga, ela é rixosa, ela é pesada, ela contamina as outras, ela adora falar mal daquela pessoa que a ofendeu para outras pessoas, para que mais pessoas apoiem ela naquela ofensa. A pessoa que é rixosa, que está amargurada, ela não brilha mais. E a Bíblia fala lá em Mateus 5, que nós somos a luz do mundo. Só que quando você está aqui dentro, a tua luz está brilhando aqui dentro. E se você é a luz do mundo, a tua luz tem que brilhar onde? No mundo. Mas quando você está aqui, ó, a tua luz está apagada. Ela perdeu a função.
você está preso. E tudo que você vê, tudo que a sua luz ilumina, é o seu cativeiro. E o que tem lá no seu cativeiro? Tem a sua mágoa, tem a sua ofensa. Você vai dormir e você fica pensando naquilo. Você fica remoendo, você vira para um lado, vira para o outro. E é tudo o que você vê. Porque você está aqui dentro. Cuidado. Porque as armadilhas de Satanás, elas são muito sutis. Satanás, ele não vai vir chifrudo, vermelho e gosmento para cima de você. Ele vai vir de uma maneira agradável. Eu falo para as meninas da minha célula, cadê elas? Olha que lindas. Não é por nada, mas eu acho que quem entra na minha célula, as mulheres que entram na minha célula ficam mais bonitas, hein? Porque eu só vejo mulher linda lá. Eu falo para elas, as pedras grandes do nosso caminho, a gente desvia com facilidade. Porque você está vendo lá um pedrão, você fala, não, essa aí eu não vou tropeçar porque ela é muito grande. Você sai fora. Mas a gente acaba tropeçando nas pedras pequenininhas, que são aquelas que a gente não vê. E Satanás faz assim, ele põe uma pedrinha, e você está lá passando e trupica. E é ali que você cai. Provérbios 18, 19, diz assim, o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos. Quando você está ofendido, você constrói muralhas no seu coração, fortalezas no seu coração, porque você não quer mais se machucar. É ruim quando a gente se decepciona com uma pessoa, não é? É ruim quando ela te magoa e você não quer mais que aquilo aconteça. Então a sua defesa é construir muralhas, fortalezas. E a Bíblia fala que conquistar um coração desse jeito é muito difícil. Quase ninguém consegue chegar lá. Às vezes nem Deus consegue chegar nesse coração petrificado. Mas em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, você pode ver que lá a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne. A Bíblia fala que nós estamos em guerra e as nossas armas são espirituais. E o perdão é uma arma espiritual poderosíssima. O perdão, ele pode destruir essas muralhas que a gente construiu no nosso coração. O perdão, ele destrói sofismas. E o que são sofismas? São pensamentos lógicos. Porque qual que é a lógica do mundo? Alguém pisou no seu pé, o que teu amigo mundano vai falar? Você vai perdoar? Você não vai dar o troco? Você vai ser capacho dessa pessoa para sempre. Você não pode perdoar. Você tem que fazer alguma coisa. Tem que pagar na mesma moeda, até pior. É assim que o mundo fala. É essa a lógica do mundo. Mas a lógica de Deus vai contra a lógica do mundo. Uma coisa que eu falo para as meninas também é que se você acha que ser crente é ser careta, você está muito enganado. Porque ser crente é uma coisa muito louca. Porque essa lógica de Deus é loucura para o mundo. Como é que eu vou perdoar 7 vezes 7? A mesma pessoa no mesmo dia? É papo de louco isso. Mas é a única maneira que você tem de desarmar o seu coração, de deixar que você saia daqui, ó, do cativeiro. É a única maneira da sua luz brilhar no mundo. E nós nos ofendemos mais com as pessoas mais próximas. São as que mais a gente coloca as nossas expectativas. E são as que mais nos decepcionam. Eu procurei na minha memória um exemplo bobo para vocês, mas para ilustrar. Imagina a cena. Dia dos Namorados, do ano passado. Eu moro aqui na Carlos Weber e nela tem um mercado que é super assim bonitinho. Eu e o Daniel, a gente costuma dizer que naquele mercado, no Saint Marché, é um passeio, porque ele é muito charmoso. E tinha acabado alguma coisa em casa, era fim do dia, eu fui lá buscar o que tinha faltado, eu nem me lembro mais. E eu cheguei lá, e eles têm uma trilha musical fantástica, e como era Dia dos Namorados, a trilha estava toda romântica, e eu lembro que estava tocando Tony Bennett, que eu adoro Tony Bennett, estava tocando Fly Me to the Moon. E eu entrei lá no mercado e o balcão das flores estava vazio, não tinha mais nenhuma flor. E quando eu olho dentro do mercado, tinha uma fila imensa de homens, cada um com um buquê de flor, cada homem de um tamanho, de uma cor, de uma altura, de um estilo. Tinha velhinho de suspensório, tinha skatista com alargador na orelha, todos eles com um buquê de flor na mão.
e tocando Tony Bennett no fundo. E eu olhava aquela cena, meu Deus, que coisa mais linda. Eu estou me sentindo num filme. Não vejo a hora de chegar em casa e encontrar o buquê de flores que o Daniel comprou para mim. Tonta eu, né? Estou casada com ele há 17 anos e eu sei que o Daniel, no quesito romance, é nota 0. E eu não posso reclamar porque eu também não sou nada romântica. Mas eu imaginei, eu fiz uma ideia, eu criei uma expectativa que eu ia chegar na minha casa, ia ter umas flores maravilhosas colorindo a minha sala. Entrei lá e não tinha nada. Não tinha nenhuma flor da calçada do SESI, que os cachorros passam lá e fazem xixi, nem essa tinha. E eu fiquei ofendida, eu fiquei tão brava com o Daniel, eu fiquei tão decepcionada com ele. Vocês acreditam que eu parei de falar com ele por causa daquilo? Ele não tinha feito literalmente nada, mas ele não fez da maneira como eu pensei, ele não supriu a minha imaginação, as minhas expectativas, como se ele fosse obrigado, e eu fiquei brava com ele. E em seguida ele foi para Israel, tadinho. E ele foi tão fofo. Lá em Israel, cada flor que ele via, ele fotografava e me mandava no WhatsApp. Só que eu estava com uma fortaleza tão forte no meu coração que eu respondia para ele: Daniel, não vem com essa não, que você não vai me dobrar com foto de flor. Já era, você perdeu essa. Eu estava ofendida. Eu estava aqui dentro, ó. E o Daniel fofo, só levando coice um atrás do outro. Ainda bem que ele me perdoou, 7 vezes 7, né? E a gente faz assim. O nosso foco não é mais dar, mas é nos proteger. Porque você não quer se magoar. Porque não é uma coisa boa. Veja, na verdade, você tem todo o direito de se ofender. Você tem os seus motivos, não foi à toa. Mas o que você não pode é permanecer nesse lugar. Você não pode permanecer ofendido, magoado, rancoroso, rixoso, como eu estava. Tem gente aqui que está com a área material emperrada, que dizima, que oferta, que ajuda o irmãozinho, que aceita o voto que o Lamartine propõe para a gente, mas a tua vida financeira não anda. E eu vou te dizer, ela não anda porque lá em Mateus está dizendo que se você tem algum problema com seu irmão, você deixa a sua oferta num canto, vai, se conserta com ele, depois você volta, pega a oferta e deposita no altar. Porque se você não faz desse jeito, se você está magoado com alguém, você está só gastando o teu dinheiro quando você traz a tua oferta aqui. E Deus, para falar a verdade, Ele não precisa do seu dinheiro. Ele precisa do seu coração. Por isso que ele fala, se conserta com seu irmão primeiro, porque para mim é muito mais importante que você faça isso do que você traga aqui a sua oferta. Eu aposto, eu não sei se pastor pode apostar, mas eu desafio vocês, que se está acontecendo isso na sua vida, se você é dizimista e ofertante fiel e as coisas não estão funcionando, examina teu coração. Pede para Deus te mostrar para quem você precisa pedir ou liberar perdão. Em Deuteronômio 30, 15 e 16 diz assim: vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o meu mandamento, que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e multiplicarás, e o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Deus, Ele tem uma terra para você possuir. Deus, Ele está louco para te abençoar. Ele está louco para você multiplicar. Ele está louco para te dar vida, e vida em abundância. Mas você não pode ficar aqui. Você tem que obedecer à direção que Ele está te dando. Sai do cativeiro. A chave está aí na tua mão. Nós somos a luz do mundo. A luz é vida. A morte é escuridão.
E eu quero contar para vocês uma história que está lá em 2 Reis 5, fala do general Naamã. Eu nem pedi para o Tchuco colocar, porque o Daniel fala muito dessa passagem para vocês. Mas Naamã, ele era um general poderoso da Síria. E ele tinha lepra. E naquela época, ter lepra era o fim do fim. Era uma doença gravíssima. E aquele homem, ele era um general poderosíssimo, tinha acabado de ganhar uma guerra contra Israel. E ele levou algumas pessoas cativas para serem escravos, né? Era o que acontecia na época. Se o teu reino, se teu país perde a guerra, pode ser que você vire um escravo. E no meio daquela gente que ele levou cativa, tinha uma menina. Eu não sei quantos anos ela tinha, a Bíblia não fala, mas uma menina, ela devia ter 12, 14 anos, eu não sei. E ele levou essa menina, e essa menina começa a trabalhar como escrava da esposa de Naamã. E essa menina conhecia a intimidade daquele homem poderoso. Porque ele era um general, ele andava vestido numa armadura, uma armadura formosa, uma armadura que deixava ele poderoso, deixava ele nobre, mas ela conhecia a intimidade, ela era empregada dele. E quando ele tirava a roupa, talvez para ela lavar, eu não sei, ela sabia que ele tinha lepra. Porque a lepra ataca a pele e deixa a pele com feridas, com pus. E o pus, vocês sabem, o pus cheira mal. E naquela época não bastava você abrir uma torneira e tomar um banho, porque não tinha água encanada. Tomar banho era muito complicado, não era assim tão simples. Ainda mais para Naamã, que a água dele não podia ser aproveitada para outra pessoa. A água dele tinha que jogar fora, ele tinha lepra. Era contagioso. Mas ela sabia que aquele homem poderoso, ele tinha muitas feridas, que ele escondia embaixo da armadura dele. E às vezes a gente é assim. A gente é por fora de um jeito, mas por dentro o coração está uma fortaleza só. E a lepra, ela ataca os lugares do corpo onde tem cartilagem, orelha, nariz, deixa as mãos enfraquecidas, os pés enfraquecidos. E aquele homem, ele era um general de guerra, ele não podia perder as forças das mãos dele, porque era o trabalho dele, era o que ele sabia fazer. Se ele perdesse aquilo, o que ia ser dele? E aquela menina fala para a esposa de Naamã: ah, se o meu senhor fosse até Israel e fosse ter com um profeta que tem lá, certamente ele seria curado. E a esposa de Naamã já sabia que ele tinha tentado de tudo. Ele era um homem rico, já devia ter ido em vários médicos. Ela fala para Naamã: Naamã, a minha menina falou isso, ó, que se você for para lá, tem um profeta que vai te curar. O que você acha? E ele fala: estou contando do meu jeito. Ah, bem, eu não sei, acho que eu vou, né? Quero ser curado, eu vou lá. Eu vou pedir permissão para o rei para ele me liberar. E ele vai lá e fala com o rei da Síria: olha, rei, a minha menina falou isso, e eu estava a fim de ir, porque eu quero muito ser curado. E o rei não é bobo nem nada, falou: vai, eu vou te mandar uma carta para você apresentar para o rei de Israel, para ele saber que fui eu que te mandei, que você está indo em meu nome. Escreve a carta. E Naamã chega lá para o rei de Israel, ele vai, lógico, com o seu exército, com os seus soldados, ele não andava sozinho por aí, e entrega a carta para o rei de Israel, e o rei de Israel lê aquela carta, e acho que ele fica com uma dor de barriga, porque a carta era curta e grossa. A carta dizia: vai, Mariana, tá? Rei de Israel, eu estou te enviando o meu general, Naamã, e eu quero que você me devolva ele curado. Assinado o rei da Síria. E o rei de Israel, ele ficou... O que ele podia fazer naquela situação? E eu imagino que ele deve ter falado para Naamã: Naamã, vamos fazer o seguinte, espera lá no escritório do lado, e eu vou resolver aqui com a minha diretoria, como a gente pode resolver o seu problema, de uma maneira que fique confortável para você. E Naamã se retirou. E o rei, quando ele estava com os fiéis dele naquela sala, o que ele faz? Ele rasga as vestes dele, desesperado, e fala: Deus, o que eu posso fazer? Por acaso eu sou Deus para curar esse homem?
Por acaso eu posso mudar alguma coisa na vida dele? Isso é uma pegadinha. O rei da Síria, ele quer me conquistar de vez. O que eu vou fazer? E o desespero do rei foi tanto, que aquela conversa chegou lá na casa do profeta. Foram contar para Eliseu: Eliseu, o rei está passando por isso. E Eliseu fala: deixa comigo. Fala lá para o rei, para ele mandar Naamã na minha casa, que ele vai saber que existe um Deus em Israel. E Naamã foi chamado de volta para ter com o rei. E o rei falou: Naamã, achei uma solução para o seu problema. Vai lá falar com o profeta, vai lá na casa dele, que ele vai te curar. E eu acho que o rei deve ter ficado tão aflito, que deve ter ficado orando o tempo inteiro. E Naamã pegou toda a comitiva dele e foi até a casa de Eliseu. E chegou lá, não foi recebido pelo rei. O rei mandou o servo dele receber Naamã, um homem poderoso, com toda a comitiva dele, levou o maior bolo e todo mundo ficou sabendo. As coisas não saíram da maneira como Naamã imaginou. Lembraram de mim nas flores? Era Naamã aqui agora. E Naamã fala: isso é um absurdo. Esse profeta sabe quem eu sou? Porque eu imaginei que ele viria ter aqui fora comigo e colocaria suas mãos sobre as minhas feridas e pediria ao Deus de Israel que me curasse. Porque o servo dele falou: Naamã, vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão que você vai ser curado. Foi o recado que Eliseu deu. E Naamã completa: tem rios tão melhores lá na Síria, lá em Damasco tem rios tão melhores, eu vou ter que mergulhar aqui no Jordão? Era tão mais fácil fazer isso lá. As coisas não saíram do jeito que ele imaginou, do jeito que ele idealizou. E aquele homem ficou enfurecido, ele ficou ofendido, ele ficou raivoso. Vocês sabem que há 3 anos atrás eu fui diagnosticada com um câncer de mama. Maligno. E qual que era outra palavra, mãe? Era maligno e agressivo. Era o resultado da minha biópsia. E eu tive que me submeter a um tratamento muito duro. De todas as quimioterapias que existem, a minha era a mais forte. E eu perdi meus cabelos, eu perdi sobrancelha, eu perdi cílios. Eu tive uma alergia do remédio, que eu perdi todas as unhas das mãos, todas as unhas dos pés. Eu tive uma alergia nas juntas do meu corpo, no joelho, no cotovelo, nos nozinhos das mãos, que ficou com bolhas, não podia encostar nenhum tecido. Eu queria dormir à noite, me cobrir com lençol, eu não podia, porque o lençol não podia encostar no meu joelho, que queimava, que ardia. Eu tinha que dormir com 2 almofadas assim, para o meu cotovelo não encostar em nada, porque não dava. Eu estava acabada. Nunca, nem no meu pior sonho, eu tinha imaginado aquilo para mim um dia, mas estava acontecendo. Não saiu do jeito que eu tinha imaginado. Eu tinha orado tanto para o meu cabelo não cair. Eu tinha profetizado, como foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha ardente. A chama nem pegou no cabelo deles, não ficou ofuscado. Eu profetizo isso na minha vida. E não adiantou nada. Eu fiquei carecona. Usei peruca o tempo inteiro, num calor infernal. Não saiu do jeito que eu queria. Eu podia ter me ofendido com Deus. Porque às vezes as coisas não saem do jeito que a gente está esperando, do jeito que a gente está orando, e a gente se magoa até com Deus, e fecha o nosso coração até para Ele. Mas eu falei para Satanás: olha, se você está querendo que eu faça isso, pode ir embora que você perdeu o seu tempo. Eu não vou abrir a minha boca para falar mal de Deus, eu não vou abrir a boca para reclamar dessa situação. Eu fazia a quimioterapia na quarta-feira. Minha mãe está aqui, ela ia comigo todos os dias. Ela é testemunha. Se bem que uma mãe acho que nunca nega um filho, não sei se ela vale. Adélia, eu ia fazer quimioterapia nas quartas, quinta, sexta e sábado. Eu tinha que ir no hospital, tomar uma injeção na barriga para aumentar a minha imunidade. E essa injeção tinha um efeito colateral que trazia dores extremas para os ossos. E eu vou te dizer que eram extremas mesmo.
E aí no domingo eu começava a ficar enjoada, segunda eu ainda estava um pouco enjoada, terça-feira eu estava ótima. Só que quarta-feira começava tudo de novo. E eu não reclamei. Eu falei, eu não vou reclamar nem das minhas dores. Vinha o Dani, vinha a minha mãe e falava, filhinha, você está com alguma dor? Não, mãe. Filhinha, você está enjoada? Não, mãe. Porque os remédios não davam conta. Mas eu ia ficar aumentando aquele problema, eu ia ficar dando ibope para aquele problema, ele ia ficar maior do que ele já era. Veja que o seu problema, ele é do tamanho que você dá para ele. E eu me recusei. E eu podia ter ficado ofendida com Deus. Porque não saiu do jeito que eu pensei. Nada saiu do jeito que eu pensei. Mas eu me recusei. Me recusei a ficar de mal de Deus. Nós somos responsáveis pelos nossos desencantos, porque a gente imagina a vida de um jeito, e às vezes ela se apresenta de outro, e a gente fica de mal do mundo. E Naamã estava assim, ele estava de mal do mundo, porque ele se sentiu tão menosprezado, um homem tão poderoso, ser tratado daquela maneira por um profeta que ele nem conhecia. Só que Naamã, veja, toma cuidado com as pessoas que você anda, porque Naamã, ele andava com pessoas que o encorajavam. E aqueles soldados chegaram para Naamã e falaram, mas que custa, meu senhor, você ir lá e mergulhar 7 vezes? Que custa? Se fosse alguma coisa difícil, você não faria? Mergulhar 7 vezes no rio? Mamão com açúcar. A gente vai lá com você, vamos lá. Já estamos aqui mesmo. E ele foi. Eu imagino aquele homem soberbo, mergulhando a primeira vez no rio. Não aconteceu nada. Vamos embora. Ele estava louco para colocar a armadura dele, cobrir aquelas feridas, cobrir aquela humilhação, cobrir a vergonha e a fraqueza dele. Ele queria chegar na casa dele logo. E aquilo não passava. Mas eu imagino que os soldados dele falavam, vai, faltam só mais 6, você já fez uma. Porque tirar a roupa para ele não mergulhou no rio de armadura. Ele ia ter que expor a sua fraqueza para muita gente que estava lá assistindo. Você está sendo assistido por muita gente. Eu costumo dizer que o crente, ele fica numa vitrine e o mundo só nos observa. Que atitude a gente vai tomar agora? E aí aquele homem mergulha a 2ª vez e nada. Aquele homem mergulha a 3ª vez e nada. E eu imagino que os soldados dele falavam, vai, falta só mais 4, está quase na metade, só mais um pouquinho. E ele mergulhou a 5ª vez e nada, e eu acredito que ele começou a ficar aflito, porque ele mergulhava e nada acontecia. E ele mergulhou a 6ª vez e nada. E o medo da 7ª? Será que o seu 7º mergulho não é o perdão que você tem que liberar para alguém? E aquele homem mergulhou a 7ª vez. Eu acho que ele ficou até com medo de olhar. Acho que ele olhou de canto de olho. E quando ele viu, ele estava curado. Aquele homem estava curado. Glória a Deus. Foi difícil. Não é fácil. É difícil chegar no 7º mergulho. Mas ele chegou. E aí ele é recebido pelo profeta, finalmente. Mas ele já estava tão grato, porque Naamã era no 1º mergulho, era um homem soberbo, mas no 7º, ele já era um homem quebrantado, ele já era um homem curado, ele já estava com o coração dele brilhando a luz de novo. E eu era assim, eu era uma antes da quimioterapia e outra depois da quimio. Eu não troco tudo o que eu passei, não troco mesmo. E ele chegou na casa do profeta e falou, olha, eu estou curado, eu quero te abençoar. E o profeta fala, não precisa. Não, mas eu insisto, eu quero te abençoar. Não, eu não quero receber nada. Bom, ok, se você não quer receber nada, então pelo menos me deixa levar alguns cestos de terra aqui de Israel, porque eu quero levar lá na Síria, porque eu vou adorar o Deus de Israel lá na Síria. Aquele homem se converteu. E eu acredito que os homens que estavam com ele devem ter se convertido também. E eu acho que quando ele chegou na casa dele, a esposa viu ele curado, ela deve ter se convertido também. E talvez as empregadas que estavam com ela. Agora, por que tudo isso aconteceu?
Porque no começo da história, tinha uma menina que tinha todos os motivos do mundo para estar amargurada, para estar rancorosa, para estar rixosa. Porque aquela menina, ela foi arrancada da família dela para virar uma escrava de uma gente que ela nem conhecia. Sabe-se lá se os pais dela morreram na frente dela, ou simplesmente ela foi agarrada à força e levada para um lugar que ela nunca tinha ido. E no deserto é frio à noite, talvez ela tenha passado frio, talvez ela tenha que ter comido comidas que ela não gostava. Imagina o medo no coração daquela menina. Ela tinha muito mais motivos do que eu e vocês para estar rancorosa. Ela simplesmente podia ter dito: que morra. Que essa lepra espalhe para a família inteira e que morram todos. Estou nem aí. Mas aquela menina, ela tinha o coração dela sarado. Aquela menina não tinha a luz dela presa aqui num cativeiro. Aquela menina não se deixou ser capturada. A luz dela brilhava no mundo. E brilhou tanto, que tanta gente se converteu pela atitude de vida de uma crente. Como a gente precisa de crentes assim hoje em dia. Crentes que são crentes em qualquer situação. No momento ruim e no momento bom. Crentes que seguem a direção. Deus já te deu uma direção. Para de ficar pedindo para Deus uma direção. Você quer que Ele te dê a direção que você quer que Ele te dê? Quem é o Deus dessa história? Segue a direção de Deus. Você se lembra que você está com uma chave na sua mão? Está na hora de você usar a sua chave. Você está afim de sair do seu cativeiro? Você está afim que sua vida comece a andar? Essas áreas que estão presas, você quer que elas se soltem? Vem aqui na frente quem se identificou com essa mensagem. E que Deus traga no seu coração quem é a pessoa que você vai se consertar. Não importa quem começou essa guerra. A paz é a maior arma de guerra que você pode ter. Só os fortes são pacificadores. Os fracos, eles ficam esperneando. Eu quero pedir que venha aqui em cima o Rodney e o pastor Rubem me ajudar a orar aqui pelo povo. Pastor Walter. Senhor Deus, eu peço que o Senhor visite o teu povo agora e visite o coração desse povo. Senhor, eu não sei em que momento da vida deles eles entraram no cativeiro, mas eles estão presos, Pai. Senhor, no nome de Jesus, traga a memória. Quem é a pessoa que eles têm que perdoar? Quem é a pessoa que tem que ser liberado esse perdão? Que essas muralhas, elas têm que ser destruídas. Senhor, em nome de Jesus, dê um coração de carne e não um coração de pedra. Senhor Deus, no nome de Jesus, que a luz deles voltem a brilhar no mundo, porque eles são a luz do mundo e não a luz do cativeiro. Eles são a luz do mundo, que eles possam brilhar, que eles possam ser crentes e que eles possam seguir os teus caminhos por onde quer que eles andarem. Não importa a situação, não importa o quão difícil ela esteja, que eles possam liberar perdão para aquela pessoa que magoou e dilacerou o coração. Senhor, fortifica a fé desse povo, fortifica a minha fé, aumenta-nos a fé, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, e que a partir de hoje, a vida deles comece a andar de uma vez por todas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos a tua presença. Tu és Espírito de Deus, aquele que sonda o mais profundo do nosso ser. Vai sondando agora, Espírito Santo de Deus,
Vai soltando as amarras em nome de Jesus. Vai quebrando os grilhões, os ferrolhos de resistência, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em concordância com a tua serva que nos trouxe a sua palavra e com os seus ministros que aqui estão, Pai, liberando uma palavra de ordem, uma palavra de vitória sobre o teu povo. Vai quebrando, meu Deus, as resistências internas. Vai quebrando, meu Deus, em nome de Jesus, a falta de perdão, a amargura, o ressentimento, meu Deus, em nome de Jesus. Vai liberando, meu Deus, sobre a vida dos teus servos. Vai liberando, meu Deus, a memória dos teus servos. Vai liberando as lembranças dos teus servos. Vai tirando o cativeiro mais profundo, meu Deus. O cativeiro na mente, o cativeiro na alma, o cativeiro do intelecto, o cativeiro da racionalização para perdoar, meu Deus, em nome de Jesus. O cativeiro da justificativa, o cativeiro que tenta explicar a dor, meu Deus, em nome de Jesus. Quebra agora, Pai, todo o sofisma. Desmantela, meu Deus, toda altivez que se levanta contra Deus. Vai desconstruindo, meu Deus, toda a fortaleza no nome santo de Jesus, e aplica sobre a vida dos teus servos, Pai. Derrama o seu amor, o amor que é derramado pelo teu Espírito Santo que nos foi dado, que nos capacita a perdoar, que nos capacita, meu Deus, a abrir mão, que nos capacita, meu Deus, em nome de Jesus, a entregar aquilo que dói, entregar aquilo que nos machuca, entregar, meu Deus, entendendo que nós também somos imperfeitos e que o seu perdão nos alcançou. No nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo para a glória, louvor e honra do teu nome, entendendo que onde há o teu Espírito, há liberdade, e que a tua palavra, trazendo a verdade, ela traz liberdade, no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo assim: eu sou liberto. Eu sou liberto. Eu sou liberto. Eu não estou mais no cativeiro. A minha luz sai do alqueire e é colocada no velador para iluminar toda a casa e para dar luz a todos.